Muito boa tarde, estamos de volta com esta rubrica em que visitamos o Concílio Vaticano II, tudo o que ali aconteceu e principalmente as influências que teve depois na vida concreta das nossas comunidades cristãs. Cônego António Rego, muito obrigado por estar uma vez mais connosco. Neste dia 27, o que é que acontecia então naquele Concílio Vaticano II? Foi um dia muito triste para Roma. Correu a notícia neste dia que o Papa João XXIII tinha um cancro e que iria ser operado no dia 10 de dezembro. Isso acabou por não acontecer, mas ele suprimiu a audiência pela primeira vez e Roma estremeceu e o concílio estremeceu. E foi pedido aos padres conciliares que não se afastassem de Roma antes do dia 11. Foi um pouco... O concílio não ia terminar, mas houve um pouco de perplexidade e de incerteza perante isso. Entretanto, foram continuando os trabalhos e houve também nesse dia, na Basílica de São Pedro, algo de surpreendente, com tantãs e maracas, que foi uma celebração católica, obviamente, mas com muitos africanos, e que fizeram uma festa enorme e até chegaram a dançar na própria Basílica, o que criou uma grande estupefação em alguns, como era possível. Entretanto, vi mais tarde, é interessante, com o Papa João Paulo II, já não me recordo bem em que ano, no concílio, num sínodo, que também havia muitos africanos, muitíssimos, e que no fim também se puseram ali a cantar e a dançar em grande à volta do baldaquino. E efetivamente quem conhece a África é que percebe que aquilo é um ato religioso. De fora muitas vezes pensamos que é um puro divertimento, um puro ritmo ou palavras repetidas indefinidamente, mas quem conhece um pouco da África entende, mesmo nas celebrações, que há um profundo sentido religioso naquele cantar, naquele exprimir-se. Que significado é que isto tem dentro de um concílio? Tem o significado de que é necessário que a liturgia também tenha expressão dentro das próprias culturas e que não seja hierática, fechada, sem o colorido das pessoas, sem sensibilidade das pessoas. Isto é arriscado porque pode, de repente, pensar-se que a liturgia é um folclore e que, por exemplo, o importante pode ser o ofertório só com milho ou trigo que se leve para o altar. É evidente que estas coisas todas correm o risco de o acessório se tornar mais importante que o essencial. Mas foi muito importante também que isto tivesse acontecido, porque foi o apelo à Igreja que está nos 5 continentes, que está com a cultura asiática, que está com a cultura africana e, sei lá, e mais no extremo, no extremo do mundo, como está do Atlântico aos Urais, como dizia João Paulo II, e é importante que esta liturgia católica e universal possa ser a expressão de todos, sendo, obviamente, essencialmente a expressão da última ceia, a memória da paixão e ressurreição de Jesus. Eu retomava o nosso último encontro da semana passada, em que dizia que a Igreja estremeceu um pouco também no pós-concílio. Houve algumas incompreensões, algumas tensões, podemos dizer algo assim, mas nem sempre por culpa direta do concílio. A verdade é que aquele pós-concílio, em alguns momentos, foi gerador também de alguma confusão nas comunidades, na música litúrgica, na própria liturgia, também até a nível das vocações, a nível de alguns ministros sagrados, sacerdotes, que deixaram o seu ministério, passaram à vida laical, talvez também por alguma redefinição do papel dos leigos no seio da Igreja. Foram tempos algo conturbados, algo indefinidos naquele pós-concílio? Houve, efetivamente, elementos complexos. Por exemplo, o vernáculo foi um problema, porque teve que se arranjar traduções, e em Portugal foi assim, para que fosse um português digno, o proclamado, e que não era só, digamos, o extraído da Bíblia, porque os elementos litúrgicos são um pouco diferentes do sequencial de uma Bíblia oficial. Na música, uma complicação muito grande, porque tínhamos tudo certinho, no canto gregoriano em latim, e muito bonito e muito belo, como nas grandes missas polifónicas,
muito bonito e muito belo. Agora, para a celebração diária, os países que culturalmente tinham uma história musical boa, souberam fazer isso com mais harmonia. Outros, do ponto de vista cultural, estavam menos trabalhados, fizeram às vezes gestos pouco dignos, como por exemplo pegarem muitas músicas profanas e enxertar um texto, muitas vezes sem qualquer tipo de poesia. Mas julgo também que se tem exagerado muito essa visão, porque a música na liturgia não foi só isso. Não nos esqueçamos, por exemplo, em Portugal, que praticamente desde o fim do concílio, que tem havido todos os anos uma semana de liturgia, que é o acontecimento que traz mais participantes a Fátima, todos os anos. Entre os 900 e os 1000, não sei quantos terá trazido este ano, mas tem havido isso. Portanto, a liturgia foi estudada, mas tem que se dar algum tempo ao tempo para as coisas também chegarem serenamente ao seu lugar e não serem fechadas ou condenadas à partida. O problema dos leigos, da ação católica, que dá a impressão que arrefece, de muitos padres que deixam de exercer. Eu, sinceramente, não atribuo nada disso ao concílio. Eu penso que se dão algumas mudanças culturais que depois acabaram por provocar essas situações. Não foi a valorização dos leigos. Eu sou padre e quanto mais trabalho com leigos valorizados, mais gosto de ser padre. Portanto, não me apetece ser leigo só por eles terem muito valor. E penso que não foi por causa disso. Isto é o meu modo de ver, haverá outros que eu respeito. Penso que não foi por causa disso. Há outros elementos, digamos, mesmo na oração, mesmo, digamos, que perderam aquela rigidez e aquela segurança do passado, aquela fórmula que estava acabada. E depois os seminários começam, de facto, a esvaziar-se, mas temos de pensar que não foi por causa do concílio. Mesmo em Portugal, não foi por causa do concílio que isso aconteceu. Eu acho que há gente que vai estudar de outra forma, vai fazer os seus cursos de outra maneira. Há padres que não se sentem bem. Houve muitas precipitações. Eu tenho um respeito imenso pelos meus colegas que partiram e que podem ser um sinal ainda que o tempo e o espírito dirão como terminam. Mas eu tenho todo esse respeito. Mas também era um tempo de perplexidades, de incertezas em muitos aspectos. E não foi o concílio que trouxe essas incertezas, trazer a reflexão, trazer o amadurecimento. A própria sociedade estava em grande mutação. Foi essa mutação toda que foi, penso que provocou esse desequilíbrio. E se formos ver o que acontece nos anos 60 até hoje, ainda muito mais se alterou. Ou seja, o mundo está em mudança permanente. Agora, é evidente que cada um vê perante a sua consciência. Eu próprio percebi que mesmo dentro da Igreja havia movimentos quase perigosos, não é? Estimulantes para que nós anunciássemos alguma disciplina, tomássemos outro rumo de vida. E era preciso alguma firmeza. Mas essa firmeza era-nos dada pelos leigos, muito pelos leigos. Ou seja, acho que os padres não saíram de padres com ciúmes dos leigos. Acho que os bons leigos ajudaram os padres a serem mais e melhores padres. Mas, como digo, isto não é nenhum dogma que estou a dizer, é uma sensibilidade pessoal e a forma como eu também presenciei, vivi esses problemas, estive no meio deles. Digo até que andei também na linha do risco, como todos os da minha idade. E também tive perguntas que fiz sobre qual seria o caminho e não me arrependi de nada do caminho que continuei a seguir. Nem me arrependo hoje. Mas é preciso, digamos, estudar as causas e as consequências dos acontecimentos. Terá havido algum desprendimento de fórmulas que terão facilitado, digamos, alguma quebra das balizas clássicas. Isso pode ter interferido, mas não é a causa essencial, digamos, da decadência, como às vezes dizem, da Igreja. Muito bem, Cônego António Rego, falamos sobre o concreto da aplicação do concílio na realidade das igrejas. Obrigado por ter estado connosco ao longo destas 4 rubricas. Foi um grande gosto, devo dizer, um grande gosto. A memória do concílio é perigosa
É perigosa porque eu penso que tenho a memória, mas já foi há 50 anos. E já posso perdê-la, porque o tempo já passou. Mas tem sido muito saudável visitar este grande acontecimento e trazê-lo. Por isso estive com muito gosto aqui também. Muito bem, ficamos então hoje por aqui. Estaremos de volta de hoje a 8 dias com novas perspectivas sobre o Concílio Vaticano II.